Passávamos então para este painel que tem por título Partidos Políticos ou Política Partida. É um título sugestivo, logo à cabeça. As pessoas que estão aqui ao meu lado à mesa darão certamente um bom contributo para perceberem que ponto é que estamos. No momento, ao meu lado esquerdo, temos o João Taborda da Gama, advogado, mas também atualmente um colunista que muitos de nós seguramente seguimos nas páginas do Diário de Notícias semana após semana. Ao meu lado direito, Manuel Monteiro, dispensa apresentações, e Pedro Pestana Bastos, também deputado do CDS, também advogado, e portanto que também nos pode dar aqui um pouco o ponto de vista de quem está na política ativa nos tempos que correm. Este debate tem algumas perguntas de partida, eu queria acrescentar, e que tem também no vosso programa, portanto que não irei repetir. Vamos fazer, vou passar às pessoas da mesa para fazerem uma breve apresentação. Queria, no entanto, e aqui também no meu papel de jornalista que acompanha estas coisas da política já há muitos anos, acrescentar algumas perguntas àquelas que estão postas à cabeça para este debate e que têm que ver com a abstenção, que é um fator a que assistimos cada vez com maior incidência nos nossos atos eleitorais, uma certa sensação de incredulidade nos partidos e nos seus protagonistas, e os acontecimentos dos últimos dias têm sido disso também exemplo, e não podemos, num dia como hoje, também passar ao lado disso. Depois, por outro lado, o nível dos políticos que estão no ativo, a ideia de que os bons não estão para se sujeitar àquilo que alguém que vai para a vida política hoje em dia tem que estar sujeito, e também, peço desculpa que isto aqui apagou-se e eu não tenho isto tudo de memória, a ideia de que as gerações mais novas estão cada vez mais longe da política. Acho que são alguns dados que lanço também para cima da mesa. Se calhar começava pela extrema-direita, não quero dizer nada com isso, Pedro Pestana Bastos. Pedia-lhe então que fizesse uma primeira intervenção. Muito boa tarde. Então a extrema-direita vai falar. Bem, antes de mais, todos os oradores que vieram aqui antes de mim agradecem o convite. Eu não agradeço porque eu fui das pessoas que organizou este evento e, portanto, eu agradeço a presença de todos e, designadamente, agradeço à Raquel Abcacis o prazer que nos dá em moderar, ao Dr. Manuel Monteiro e ao Dr. João Taborda da Gama, o prazer que me dão em fazer este debate sobre partidos políticos, política partida. Foram levantadas algumas perguntas em alguns desafios no nosso painel. Por que razão está a subir o extremismo? Que representatividade exigimos? Que ética é para a vida política? A Raquel Abcacis agora mostrou-nos mais outros. Causas da abstenção, desinteresse da juventude pelos partidos políticos. No fundo, problemas da representação que nós temos e subida do extremismo em Portugal. E a primeira ideia que eu... esteja à vontade. A primeira ideia que eu gostava de desenvolver ou enunciar tem a ver que este problema não é um problema nacional. É um problema europeu, é um problema das democracias ocidentais. E se nós olharmos para a Espanha, reparamos que os dois partidos centrais obtiveram em 2014, nestas últimas eleições europeias, menos do que metade dos votos, menos de 49% dos votos, estou a dizer os votos expressos, já não descontando a abstenção. Isto comparando com 3 anos antes, em 2011, tinham obtido 75% dos votos. Portanto, em 3 anos houve uma passagem de 75% para 49%. E nós, se olharmos para as últimas sondagens, eles não chegam sequer aos 40% dos votos, com novos partidos a surgirem, como o Podemos ou Ciudadanos. Em Inglaterra, o UKIP ganhou as eleições europeias e, pela primeira vez desde que há registros, a soma dos trabalhistas com os Tories não chegou sequer aos 50% dos votos.
Em França, o MP e o Partido Socialista juntos não recolheram mais do que 1/3 dos votos, 33%. Se somarmos, digamos, o UDI centrista, ultrapassa poucos 40%, mas o UDI é um partido, sem dúvida, do arco da governação, como se diz em Portugal. Embora a situação de França, convém referir, é normal as pessoas, quando enumeram, digamos, os extremismos, enumerarem sempre, em Itália, na Áustria, e depois em França, a Frente Nacional. A Frente Nacional é uma questão diferente. É uma questão diferente que já existe há décadas. Há uma tradição na direita soberanista que não valeria, nunca era 20%, mas 7%, há ali uma base sociológica vale entre 5% e 10% em França, que já vem desde, nós podemos ver a tradição desde quase a Revolução Francesa e que passa por muitos episódios em França, quer dizer, podemos compreender esse episódio, quem estuda a Guerra da Argélia, quem estuda a Segunda Guerra Mundial e o governo de Vichy, quer dizer, há uma grande tradição, mesmo nos católicos, a Action Française. Quem estuda a França, a questão da França não é tão linear e tão nova como parece. Eu já não falei a Grécia e já não falei a Itália, porque todos nós sabemos o que aconteceu. Apenas falei nos países em que nós vemos que que o sistema político é mais estável. E, portanto, o problema não é... Há aqui uma questão. O problema não é em relação à democracia, mas essencialmente é um problema dos partidos tradicionais. Os partidos que nós vemos habituados a estarem ligados às grandes famílias europeias. Recordo que, por exemplo, no referendo da Escócia, que foi um referendo que ocorreu há poucos meses, o problema do desinteresse e da abstenção não se colocou. E, portanto, votaram quase 80% dos eleitores. Portanto, o problema não é um problema essencialmente com a democracia, é sobretudo um problema com os partidos. A segunda ideia tem a ver com a questão em Portugal. Como é que nós podemos analisar a questão em Portugal, as semelhanças que acontecem na Europa, algumas diferenças, e como é que nós podemos encarar este problema. Eu estou totalmente convencido, e digo isto sendo de um partido político, que ou os partidos atuais mudam, e mudam a sério, ou a mudança não vai passar pelos atuais partidos políticos. E digo isto com toda a convicção, é uma questão de tempo. Os partidos como nós os conhecemos, o PSD, o PS, o CDS, designadamente estes, principalmente estes, se não mudarem, a mudança que nós vamos conhecer nos próximos tempos em Portugal não passará por estes partidos. E nós já temos dados e indícios que nos levam a que esta realidade não é assim tão longínqua. Se nos concentrarmos em Portugal, os 3 partidos do chamado arco da governação, pela primeira vez obtiveram juntos menos do que 60% nestas últimas eleições, 58,5%. Em 2011, nas eleições legislativas, tinham tido 78% dos votos. O PS, o grande vencedor das eleições europeias, obteve 1 milhão de votos, quando em 2011 o grande derrotado das eleições de 2011 tinha tido mais 500 mil votos do que obteve agora. Se compararmos também o PS com o resultado, não das últimas legislativas, mas com as últimas europeias, porque acho que as comparações são sempre difíceis, o PS, que tinha sido derrotado nas eleições europeias em 2009, teve tantos votos como o PS, que foi o grande vencedor das eleições de 2014. Vemos que os partidos da coligação, que tinham uma maioria social e que recolheram mais do que 50% dos votos nas eleições legislativas de 2011, recolheram 2.900.000 votos em 2011 e recuaram para 900.000 votos em 2014. Em 3 anos, perderam 70% do seu eleitorado. 2 milhões de votos, praticamente em 3 anos, isto dá qualquer coisa como 600.000 votos por ano. Há bocado o Miguel Alvim fez umas contas ao minuto, eu não vou fazer ao minuto, mas são 50.000 votos por mês, ou se quiserem, quase 2.000 votos por dia. Os votos para onde é que foram? Bem, a maior parte deles foram para a abstenção, mas foram também muitos votos brancos e nulos. 2 eleições seguidas, as autárquicas e as europeias, nós tivemos uma soma de votos brancos e nulos que rondou os 8% dos votos. Nas últimas eleições europeias, por exemplo, o Bloco de Esquerda teve tantos votos como os votos brancos, e só estou a contar os brancos, 150.000 votos. Depois outros votos foram também para novos partidos, como o LIVRE e o Movimento Partido da Terra, que obtiveram 7% e 2% dos votos.
Bem, causas para este problema e o que é que podemos fazer? Quais é que são as causas? O que é que nós intuímos? O que é que nós sabemos? Porque é que isto acontece? Bem, causas acessórias, houve-se muitas. Comportamentos menos transparentes por parte de alguns políticos, é evidente. Fraca responsabilização dos eleitos. Parece-nos também que há uma fraca responsabilização, sejam deputados, sejam... Diminuto conhecimento dos eleitos pelos eleitores. Quem é o meu deputado, como eu posso contactar. Existe cada vez distanciamento, mas, sobretudo, uma percepção cada vez maior e mais grave de que os deputados não são vistos como representantes dos eleitores. Os deputados são vistos como mandatários dos líderes partidários, como mandatários dos diretórios. E isso é uma situação que nós temos que conseguir inverter. E é transversal em relação a todos os partidos. Eu recordo Pedro Passos Coelho, que é hoje Primeiro-Ministro, há uns anos atrás quis se candidatar a deputado e já era, digamos, apontado como um eventual sucessor a Manuel Ferreira Leite e não conseguiu sequer ser candidato a deputado. Porquê? Porque o diretório, na altura que mandava no PSD, entendeu que Pedro Passos Coelho não tinha nada que ser candidato a deputado porque era, digamos, crítico da liderança atual. E, portanto, os deputados hoje em dia são essencialmente escolhidos pelos diretórios partidários, são grupos parlamentares quais dos líderes parlamentares e não dos partidos, e, portanto, não há uma representação, digamos, dos deputados. Mas a principal causa de erosão, digamos, dos partidos chamados do arco e da subida dos extremismos, do meu ponto de vista, a principal, estas foram todas as histórias, é a falta de verdade na atividade política. E invoca-se tudo. Os partidos, quando chegam ao governo, invocam desconhecimento da real situação e invocam as exigências dos credores internacionais. Existe uma terrível diferença entre os programas dos partidos e a prática dos partidos após eleições. E isso não é só em Portugal, quer dizer, nós percebemos isso em França, de forma gritante. Estamos a perceber também, em parte, em relação à própria Grécia, mas eu admito que na Grécia, ao contrário do que as pessoas pensam, possa ser diferente. Em Portugal, nós percebemos que os partidos falam muito na descolonização do Estado, mas quando chegam ao poder, nós percebemos que mesmo aqueles que estiveram muitas vezes afastados do poder, acabam também por colonizar o Estado com as suas cliques partidárias. A falta de verdade, a par da pouca distinção entre os partidos centrais, gera uma espiral de descrédito que leva as pessoas a não votar e leva as pessoas a afastarem-se da política. E agora falo também da realidade que mais conheço, que é a realidade do CDS. O CDS, durante anos, afirmou-se como um partido que era um partido sui generis. Era um partido que, sendo do arco da governação, não integrava, digamos, aquilo que nós chamamos o centrão, que era composto essencialmente por dois partidos que colonizavam, digamos, o Estado, e sempre foi algo que o CDS distinguiu e que o CDS via como o grande mal, digamos, da nossa democracia. O CDS conseguia esse equilíbrio importante, que era um partido que fazia parte do arco, mas não fazia parte, digamos, do bloco central, muitas vezes o bloco central dos interesses. Hoje em dia, que os portugueses hoje dificilmente conseguem distinguir estes dois conceitos, arco de governação e bloco central. O próprio Primeiro-Ministro, é verdade, que também às segundas, quartas e sextas tenta distinguir-se o mais possível do Partido Socialista, recordando que o PS de hoje é igual ao PS que nos levou à ruína, mas às terças, quintas e sábados dá a entender que se não conseguir uma maioria absoluta, temos que fazer um bloco central. E isso baralha os próprios portugueses e isso baralha os cidadãos. Hoje em dia até se fala inclusivamente a falar numa eventualidade de um bloco central alargado, ao CDS, PSD, PS, CDS. E aqui, eu também agora não posso deixar de dizer que seria o maior erro da democracia portuguesa. E se há coisa que nós temos que aprender com a Grécia é que o que originou, digamos, o grande crescimento do Syriza foi quando todos os partidos chamados do arco se juntaram. A Nova Democracia, o PASOK e o DIMAR. A não existência, digamos, de uma alternativa democrática dentro do sistema é o pior que nós podemos fazer ao sistema, é matar o sistema democrático. Terceira ideia e última, vou terminar. É uma ideia de esperança e de otimismo. As pessoas estão inquietas. À esquerda e à direita as pessoas estão inquietas. À esquerda fervilham projetos e partidos. À direita as coisas também estão a mexer. Uma visão mais conservadora da direita leva-nos não à tentação de formar novos partidos,
mas há a tentação de mudar os já existentes. Tem a ver com a nossa visão conservadora. Mudar os partidos existentes. Uma atitude clássica de que nós temos conhecimento e que nos apercebemos de que eu não me meto na política porque os partidos estão cheios de oportunistas e de pessoas que só pensam em tachos, está a mudar para uma atitude mais construtiva em muitos setores da sociedade. Hoje em dia já ouvimos dizer que eu não me meto nos partidos porque aquilo de facto não vale a pena e é um monte de gente que não interessa, mas hoje também ouvimos dizer, felizmente, eu tenho que entrar nos partidos porque eu tenho que contribuir para que os partidos mudem. Se estivessem bem os partidos, eu podia ficar em casa, mas como estão mal, eu sou obrigado a sair do conforto da minha casa e a meter-me nos partidos. No fundo, foi o que o Papa Francisco nos disse quando afirmou que era uma obrigação de todos os cristãos e homens de boa vontade meter-se na política. Uma obrigação, dizia o Papa. Não nos podemos fazer como Pilatos. Termino. O João Taborda da Gama, não sei se leram, escreveu um artigo muito interessante hoje no Diário de Notícias, esta semana, que falava e justificava, e falava na sua vinda a este nosso encontro. E o João dizia, com muita graça e com uma escrita muito engraçada, que os partidos servem muitas vezes para ocupar o tempo em discussões estéreis e para arranjar emprego. É verdade. Mas o João também dizia, bem, mas os partidos, quer acreditemos, quer não, também servem para mudar o mundo. Tão simples quanto isso. Nós estamos aqui hoje e organizamos este encontro apenas não só por causa desta singela e simples ideia. Nós queremos mudar o mundo, mudar bem, mas mudar o mundo. Obrigado.